Circle of Inevitability, capítulo 29. Método. Lumian colocou seu conhecimento de física em prática e ponderou por um momento. Por que não chamar isso de lei da conservação? Essa é outra lei, mas não se preocupe com os detalhes por enquanto. A mulher concordou com a cabeça. Essencialmente, é igual à lei da indestrutibilidade, mas com pré-requisitos adicionais e elaborações específicas. É mesmo. Lumian pensou por um momento antes de falar. Então, de acordo com a lei da indestrutibilidade, se eu quiser obter características de Beyonder, posso ter como alvo outros Beyonders, além de caçar os monstros correspondentes? Como as características de Beyonder eram indestrutíveis, a morte de um Beyonder resultaria no aparecimento das características de Beyonder correspondentes. O rosto da mulher mostrava certa emoção. Você é muito perspicaz. Portanto, esta lei não é adequada para a maioria dos Beyonders saber. Isso resultaria na morte de muitos Beyonders, e eles não seriam capazes de confiar uns nos outros. Lumian não se importou com isso. Mesmo sem esta lei, os humanos ainda matam uns aos outros. No mundo real, há muitas suspeitas, intimidação e assassinatos. A mulher respondeu com interesse, mas pelo menos ainda existe um certo calor e luz no espírito humano. Lumian ponderou um pouco antes de falar. Olhando de outra perspectiva, esta lei deve se tornar um consenso entre os Beyonders. Dessa forma, os fracos podem ser preparados com antecedência e não se tornarem presas fáceis para aqueles que sabem. A mulher assentiu levemente. Isso faz algum sentido. Na verdade, se as batalhas entre Beyonders acontecerem com frequência suficiente, as pessoas envolvidas provavelmente serão capazes de descobrir. Ela então apresentou. A segunda lei é chamada de lei da convergência das características de Beyonder. Convergência, Lumian lutou para entender. Ele não conseguia deduzir isso da conversa anterior. A expressão da mulher ficou séria. Como o criador deste mundo, mesmo que o primordial se divida em características de Beyonder de diferentes caminhos, isso não significa que ele se retirou completamente do palco. Sua mente está espalhada entre as diferentes características de Beyonder e nunca será obliterada a menos que este mundo pereça completamente. Essas características são semelhantes a uma marca, mas têm o instinto de remontar e reviver o primordial. Em outras palavras, depois de se tornar um Beyonder, é mais provável que você encontre outros Beyonders do que antes. É mais provável que você encontre Beyonders do mesmo caminho ou de caminhos vizinhos do que Beyonders de outros caminhos. Esta é a convergência do destino. Quanto maior a sequência, mais óbvia se torna esta situação. Lumian tinha muitas dúvidas, mas decidiu começar pela mais importante. Então, combinado com a lei da indestrutibilidade das características de Beyonder, posso concluir que a convergência leva a massacres? A mulher mais uma vez revelou uma expressão de aprovação. Você é muito perspicaz nesses assuntos. Não é um problema quando sua sequência está baixa, mas no estágio de semideus, especialmente depois de se tornar um anjo, você deve encontrar uma maneira de enfraquecer ou evitar os efeitos da convergência. Semideus, anjo? Lumian ficou surpreso e intrigado ao ouvir esses termos, mesmo sabendo que cada sequência poderia eventualmente se tornar um verdadeiro deus. A mulher explicou casualmente. Semideus é um termo para Beyonders da sequência 4 à sequência 1, significando meio-deus, meio-humano. Entre eles, a sequência 4 e a sequência 3 são conhecidas como santos, enquanto a sequência 2 e a sequência 1 são chamadas de anjos. Existem outros nomes além disso, mas é melhor se você não os conhecer por enquanto. Santos, anjos. Lumian pensou nos santos e anjos de diferentes regiões. Eles eram reais? Os restos mortais de um santo são os cadáveres dos santos.
Existem características de Beyonder deixadas para trás? Lumian perguntou, sentindo um pouco de medo. Então cada característica de Beyonder tem a marca mental do primordial, e quanto maior a sequência, mais fica para trás. A pessoa que consome a poção não seria afetada? A mulher confirmou com um sorriso. Sim, porque você acha que esse caminho está cheio de perigo e loucura. Perder o controle é uma das principais razões pelas quais consumir uma poção pode ser tão perigoso. Para ser mais específico, é perder o controle dos poderes sobrenaturais e da própria mente e se transformar em um monstro aterrorizante. Existe outro motivo? Lumian pressionou. A mulher grunhiu laconicamente. Em primeiro lugar, a intensidade da impressão mental depende principalmente do nível dos proprietários das características de Beyonder correspondentes. Sua obsessão e loucura antes da morte também contribuem para isso. Em segundo lugar, consumir a poção na ordem ou método errado pode causar um enorme conflito no corpo. Em terceiro lugar, algumas existências podem usar o consumo de poções para exercer influência. Por exemplo, toda vez que alguém do caminho do espreitador de mistérios consome uma poção, eles recebem passivamente a instilação de conhecimento do sábio oculto. Semelhante à voz que ouvi depois de beber a poção caçador? Lumian refletiu por um momento antes de contar sua situação com sinceridade. Que influência é essa? No segundo seguinte, ele viu a expressão da mulher à sua frente ficar um pouco estranha. Ela disse solenemente: algumas existências podem corromper e assumir o controle de você apenas por saber de sua existência. Infelizmente, o dono dessa voz é uma dessas existências. Não é adequado para você saber o nome honorífico delas no momento. A mente de Lumian fervilhava de pensamentos. Isso é horrível? Um Deus verdadeiro da sequência zero? Mas a maioria das pessoas em Intis e eu cremos sobre o eterno sol ardente e o Deus do vapor e da maquinaria. Não há nada de errado com eles. Poderia haver uma diferença entre um Deus verdadeiro e um Deus maligno? Mas ela mencionou o sábio oculto, que também é um sequência zero. Será possível que ela não saiba quem é e esteja usando termos vagos para mascarar sua ignorância? Ele desistiu do assunto, considerando sua própria força, e perguntou sobre outro termo intrigante. O que é um caminho vizinho? A expressão da mulher voltou ao normal quando ela explicou: em circunstâncias normais, se você escolher um caminho e consumir a poção correspondente, você só poderá seguir esse caminho um passo de cada vez. Caso contrário, você definitivamente perderá o controle, ou pelo menos perderá metade do controle. No entanto, sempre há exceções. Cada caminho tem um ou mais caminhos vizinhos. Você pode pular para uma sequência específica, como a sequência 4, a divisão entre humanos e semideuses. O caminho vizinho de caçador é assassino. Assassino. Parece mais legal do que caçador? Lumian perguntou preocupado. Quais caminhos são vizinhos do espreitador de mistérios? Alguém não será mais afetado pelo sábio oculto depois de pular para um caminho vizinho? O caminho do erudito. A atual sequência zero é o Deus do vapor e da maquinaria, respondeu a mulher calmamente. Depois de mudar, a pessoa ainda será afetada pelo sábio oculto, mas o grau diminuirá significativamente. No entanto, as características de Beyonder correspondentes ainda existem, a menos que alguém encontre uma maneira de expulsá-las. Como? Lumian perguntou surpreso. A maneira mais fácil é ter filhos. No misticismo, há uma grande chance de transferir as características de Beyonder correspondentes para uma criança através da hereditariedade, explicou a mulher. Alternativamente, você pode usar as habilidades especiais de certos caminhos, mas há um certo risco e você terá que pagar um preço considerável. Lumian assentiu antes de levantar outra questão. Posso mudar apenas em uma sequência específica?
As chances de alcançar a sequência 4 e se tornar um semideus eram mínimas. A mulher olhou para ele. Em teoria, é possível mudar para uma sequência mais baixa, mas o risco de perder o controle é muito maior. A menos que não haja outra maneira, é melhor não tentar. A mulher fez uma pausa antes de dizer: terminei de explicar as duas leis. Agora vou explicar o método. Esta é uma das peças de conhecimento mais importantes do mundo místico. Mais importante? Lumian instintivamente endireitou as costas, sentindo-se anormalmente concentrado. A mulher continuou a falar: é chamado de método de atuação. É uma forma de ajudá-lo a digerir a poção. Ao digerir a poção, o risco de perder o controle será bastante reduzido ao consumir a próxima poção de sequência. Não é à toa que não posso beber a poção da sequência 9 hoje e beber a poção da sequência 8 amanhã. Tenho que usar o método de atuação para digerir a poção anterior. Lumian chegou a uma conclusão. Ele não a interrompeu e ouviu atentamente sua explicação. Lembre-se, é digestão, não controle. Qual é o método de atuação? Envolve agir de acordo com o nome de uma sequência como um ator. Ao reconciliar as diferenças entre o corpo e as impressões mentais remanescentes das características de Beyonder, pode-se obter o reconhecimento correspondente. Isso permite que os Beyonders contornem a barreira que existia originalmente e fundam as características de Beyonder consigo. Então, tenho que agir como um caçador e caçar nas montanhas todos os dias? Lumian perguntou atentamente. Parecia tão atento quanto um estudante. A mulher balançou a cabeça. Essa é apenas a forma mais superficial de atuação. Não só temos que entender o significado superficial do nome de uma sequência, mas também temos que investigar seu significado mais profundo. Por exemplo, a cidade também é uma selva. Todos são presas e caçadores. Eu conheço isso. Lumian já conhecia esse conceito, que aprendeu em sua época de vagabundo. Como você pode ter certeza de que digeriu a poção e pode avançar para a próxima sequência? Lumian perguntou curioso. A mulher sorriu. Você sentirá isso quando a poção for realmente digerida. Tudo bem. Lumian não continuou o assunto e perguntou intrigado: quem nomeou as diferentes sequências? Por que ele poderia digerir a poção apenas representando-as? A expressão da mulher ficou séria. As primeiras divisões da sequência vieram dos restos da fragmentação do primordial. Era uma laje de pedra cheia de conhecimento místico. Como envolve o segredo de se tornar uma divindade, é chamada de ardósia da blasfêmia. Nos tempos antigos, durante o final da Segunda Época e toda a Terceira Época, uma divindade poderosa próxima ao primordial apareceu. Ele foi chamado de Antigo Deus do Sol. Depois que morreu, uma segunda ardósia da blasfêmia nasceu de seus restos mortais. Todos os nomes de sequências e fórmulas de poções atuais vieram dela. Essa não é a história da Segunda e Terceira Época que aprendi. Lumian murmurou interiormente. A mulher continuou a falar. Quando o imperador Roseli estava vivo, ele usou a segunda ardósia da blasfêmia como referência para criar um conjunto de cartas da blasfêmia, baseado em cartas de tarô. Há um total de 22 cartas, e cada carta representa um caminho do divino. Lumian ficou surpreso. Imperador Roseli também é um Beyonder? Como um Inticiano comum, era difícil para ele não sentir uma certa admiração pelo Imperador Roseli. A mulher riu. Há outra possibilidade? Lumian perguntou. Ele era poderoso? Quase uma divindade, disse a mulher concisamente. Incrível. Lumian ficou atordoado, mas sentiu que estava certo. Ele pensou por um momento e disse: então, o diário deixado pelo Imperador Roseli não seria muito valioso? A mulher assentiu. Sim, mas há muito poucas pessoas que conseguem decifrar esses escritos estranhos.
Lumian mergulhou em pensamentos profundos. Aurore parece ter algumas transcrições do diário do Imperador Roselli em sua coleção. Ela parece ser capaz de decifrá-los. Será que uma parte de sua força vem daí? Notas. 1. Nativo de Intis. Ponto.